Colegas, hoje nós tivemos uma grande vitória pela ética médica, pelo médico, pela perícia médica, a discricionariedade e a obrigação do médico em identificar o segurado e de que forma identificar o segurado foi regulamentado através da resolução 2381, aonde determina que o médico tenha que identificar o segurado, o perito tem que identificar o segurado com o RG, o documento de identificação, com foto. Ou seja, não só o segurado, como até mesmo os acompanhantes dos segurados tenham que ser identificados com RG. Isso é uma grande vitória pela ética e o CFM está de parabéns. A associação buscou isso, essa normativa, e conseguiu com grande sucesso. Por favor, doutor Francisco. CFM está de parabéns. Essa, de fato, é uma grande vitória. Ela muda a famosa resolução de 2002 sobre documentação médica. Ela vale para qualquer tipo de documento médico e qualquer tipo de ato médico, incluindo ato médico pericial. Está explícito na resolução a questão do ato médico pericial. Em perito, agora, às vezes é ruim ter que escrever o óbvio, mas o óbvio foi escrito. O perito só pode começar a perícia se o periciando se identificar com o documento com foto oficial. E se esse periciando for incapaz ou menor de idade, tanto ele quanto o responsável legal tem que ter documento oficial com foto identificável. Não pode mais fazer diferente. Lembrando que a resolução do CFM tem peso hierárquico superior à de portarias de ministério, porque, por lei, é o CFM que regulamenta o exercício do ato médico no Brasil. Então, é uma vitória que nos protege, que nos defende do assédio institucional em relação à questão do BPC, um crime cometido pela administração, cujos motivos ainda são obscuros. Paulo. Bom, olá, peritos. Realmente, essa resolução do CFM é uma grande vitória para a categoria e para a medicina como um todo. Se o governo recentemente tentou ressurgir, tentou recriar uma controvérsia a respeito da necessidade da identificação do requerente durante o ato médico pericial, o CFM vê agora de maneira bastante oportuna e necessária botar uma pá de cal em cima disso e incluir de maneira expressa nas normas que regulam a ética médica que a identificação do periciando, do requerente, do seu representante legal, enfim, a identificação daquele que é o interessado na obtenção de um documento médico, dentre os quais está o laudo médico pericial, essa identificação com base em documento oficial com foto, ela é não só pertinente, como obrigatória a partir do dia de hoje. O outro tema a ser discorrido nesse nosso encontro de hoje é sobre a telemedicina em perícia médica. Muitos dos senhores já estão sendo, de maneira, eu diria que não informal, de maneira formal, sendo consultados a já declinarem pela opção de participarem da telemedicina na perícia médica. O que a gente veio aconselhar a todos é que ninguém se precipite em discorrer, em dizer que vão participar. Por quê? Primeiro, que eles não regraram absolutamente nada daquele comitê que existiu, onde teve participação de membros da DPMF, junto com membros do CFM, e uma entidade também de telemedicina participou, com seu então presidente, onde criaram regras desse comitê. E eles não estão cumprindo absolutamente nenhum item. E, ao contrário, tem espalhado imagens completamente desvirtuadas do que está escrito e não tem nada regrado. Eles não estão dizendo qual é a maneira operacional, quem está na ponta lá com o segurado, quem está na ponta de cá, quantas câmeras tem lá, qual é a plataforma que eles estão utilizando. O que a gente tem de informação é tudo de maneira informal. A gente não tem nada através de resolução nem de regramento. Portanto, não se precipitem a querer participar de uma coisa, embora
a própria administração já esteja oferecendo aos pobres dos segurados, quando diz, você pode ser periciado na perícia conectada ainda amanhã, e para que eles declinem de participar ou da perícia presencial ou até mesmo do ateste médico, tamanhas fragilidades. Então, eu gostaria de, mais uma vez, reiterar, não se precipitem a entrar de acordo a participar com o canto da sereia, que os senhores poderão estar fazendo isso na praia, na fazenda, em casa, onde quer que seja. Nós não somos contra ao rito híbrido, ao cumprimento da sua semana de trabalho de forma híbrida. O que nós somos, nós nos preservamos é pela legalidade da coisa. Por favor, Francisco. O Argolo já explicou qual é o contexto. Apesar de nós termos contra a telemedicina como forma de fazer perícia médica, isto virou lei, então não há mais como ser contra isso do ponto de vista legal. Porém, o próprio INSS criou um comitê com especialistas, com CFM, com membros da gestão, onde eles chegaram a um parecer da chamada perícia conectada, que tem uma série de regramentos técnicos para poder fazer, e o INSS também elaborou, pela norma, uma situação de lista de cidades aonde teria de difícil provimento, que seria publicada pelo ministro, aonde só nessas cidades, os cidadãos dessas cidades poderiam usar da ferramenta da telemedicina, e tudo isso está sendo descumprido pela gestão. A telemedicina está sendo feita de maneira amadora, sem entrada, sem regra, ainda mais agora com a questão da identificação do segurado pelo CFM. Não tem fluxo para o perito ter acesso à identificação em tempo real, ou seja, está uma bagunça. Não caiam nessa esparrela. É óbvio que nós estamos a favor do trabalho híbrido, desde que ele seja justo e equânime para todos. Não caiam nessa esparrela de fazer telemedicina em condições antiéticas. Porque mesmo sendo legal, se você opera de maneira antiética, você pode ser punido. Vou dar um exemplo aqui claro para encerrar minha fala. Você é cirurgião, por lei você pode operar pacientes, mas se você opera sem luva, sem limpar o campo, com a ferramenta suja, com a ferramenta adequada, você responde pelo resultado. Guardadas as devidas proporções, igual para a telemedicina. Se você fizer telemedicina fora do que a LGPD determina, fora do que a norma determina, você pode ser culpado. Então, a gente vem alertar para que muita coisa tem que ser feita ainda para que essa telemedicina, de fato, nasça como um serviço viável do INSS. Paulo. Bom, acho que também o contexto todo já foi colocado. O que a gente realmente tinha batalhado antes da edição da lei era justamente para poder impedir que a lei viesse como veio, porque a gente sabe que as coisas em medicina têm que ser antes amadurecidas no âmbito próprio para poder, aí sim, poder virar lei e poder ser aplicado na prática. O que a gente está vendo é a inversão disso. Como já foi colocado, a questão foi posta em lei, efetivamente se tornou algo legal, só que além de ser algo legal, também a telemedicina em perícia médica precisa ser algo ético. E minimamente esse comitê que foi instituído de maneira assodada regulamentou a questão, só que, como já foi exposto também, a própria regulamentação expedida por eles está sendo desrespeitada, e o que está acontecendo na realidade é uma reunião via o aplicativo Teams, em que o segurado fica de um lado, com a tela de computador e uma webcam apenas, e o perito de outro lado, também através de uma tela e de uma simples webcam, como se fosse uma audiência de conciliação do Poder Judiciário. E a gente sabe que perícia médica não, em nada, é equivalente a uma audiência de conciliação. É necessário uma série de atos médicos, de um rito procedimental, para poder verificar uma incapacidade, para poder atestar uma deficiência, enfim, para efetivamente fazer a avaliação técnica que vai gerar um benefício, o direito a um benefício. Então, os peritos têm que ficar muito atentos e, assim como foi colocado pelo presidente e pelo vice, não podem se apressar em cair nesse canto da sereia enfim, de aceitar uma coisa da forma como está sendo colocada, de maneira frágil e precária. O último tema sobre esse nosso encontro de hoje nos causou assim, bastante surpresa, que foi ainda há pouco que tivemos essa informação
sobre uma decisão judicial sobre o ateste MED. Os senhores lembram que nós tínhamos uma liminar que facultava o perito a participar do ateste MED ou não. Eu não estou falando sobre o programa, estou falando do ateste MED, de ter o rol de suas atribuições a realização de ateste MED, percebendo meio ponto. Teve uma decisão, ainda há pouco, onde, para nossa grande surpresa, o juiz que nos tinham dado, nos convocado a contrarrazoar no processo, dando um prazo até o dia 15 de julho, olhe bem, 15 de julho, não sabemos por quê, ele simplesmente se antecipou à data de hoje e decidiu, atropelando o CFM, atropelando o ofício do próprio, então, à época, subsecretário, que deixava claro que o perito não estaria sendo expulso do programa, que era uma discricionalidade dele, uma opção dele em fazer ou não a ateste MED, e, para nossa surpresa, ele decidiu e derrubou a liminar. E aí o Paulo Vitor, em seguida, vai orientar os senhores, nós vamos agravar ou embargar ainda hoje essa decisão, mas nós não podemos deixar que os senhores permaneçam de forma descoberta. Ok? Francisco. Só rapidinho, para o Paulo Vitor poder falar mais. Nem tudo são flores, né? Então, a gente acabou de ter essa surpresa, porque o judiciário havia intimado a ANMP a responder, e muito antes do prazo de resposta, soltou uma decisão contrária, revogando a liminar concedida em primeira instância, e para assegurar o direito dos peritos, para não saírem do PEGAMP, a ANMP está soltando uma orientação agora, que é para os peritos abrirem mão do processo de sair do ateste MED, para não correr o risco de sair do PEGAMP enquanto essa situação judicial perdurar. Nós temos que saber respeitar a decisão da justiça, mesmo discordando dela, né, e saber ser inteligente nessa hora, não forçar uma situação que pode prejudicar o perito na ponta. Paulo. Bom, Francisco, vale ressalvar aqui mais uma vez que é apenas o ateste MED enquanto tarefa. E os senhores não se sentindo firmes na decisão, os senhores poderão encaminhar para a perícia presencial. Vejam bem, não é pela participação de programa de bônus, não tem nenhum atrelamento, é apenas do ateste MED enquanto tarefa. Paulo. Bom, e então, assim, como já foi também bem delineado, a questão é a seguinte: em geral, o rito do agravo de instrumento, que é o recurso cabível contra decisões liminares, ele segue o seguinte: existe uma decisão liminar que agrada ou desagrada uma das partes na primeira instância. A parte que foi desagradada com a reunião, com a decisão, ela interpõe o agravo de instrumento ao tribunal. O tribunal, nesse caso, um desembargador relator, ele recebe o recurso, e o rito comum, o rito ordinário, é justamente o desembargador relator, ao receber o recurso, intimar a parte contrária para que aporte as suas considerações, para aí sim ele poder firmar o seu juízo em relação à correção ou à incorreção da decisão de primeira instância. Nesse caso, o desembargador agiu dessa maneira, ele recebeu o agravo de instrumento da União, intimou a associação para que se manifestasse a respeito da questão, e o prazo para apresentar a resposta venceria no dia 15 de julho. E ele falou que só reavaliaria a questão da liminar depois da resposta da associação. Ele deixou isso expresso no despacho. Só que, realmente, a gente recebeu com surpresa que 2 semanas antes do vencimento desse prazo, ele simplesmente soltou uma decisão favorável aos interesses da União, desfavorável aos interesses da associação, enfim, fazendo uma análise que, na nossa visão técnica, não condiz com a adequação do caso, que, na nossa visão, a decisão correta, obviamente, é a decisão de primeira instância, que é em relação à qual a gente vai batalhar para que seja mantida, enfim, para que o desembargador
através da análise do recurso próprio, ele possa reinterpretar o processo e tomar uma decisão que seja adequada à lei. E certamente aquilo que a gente defende é a possibilidade de recusa dessa tarefa do Ateste Med. Senhores, nós já estamos largando agora um outro comunicado sobre essa decisão judicial sobre o Ateste Med, para que os senhores possam seguir na íntegra e o quanto antes, para que os senhores não fiquem vulneráveis, tá? Já estamos largando agora e um abraço a todos.